Fala galera, estamos aqui, mais um curta, mais um podcast diferente. A gente fez alguns assim, lá na China, e hoje eu estou numa imersão aqui nessa empresa, que para mim é uma das empresas com maior referência no Brasil e uma das maiores do sul do país. Que estrutura incrível! Eu estou impactado com tudo que eu estou vivendo aqui, de ver uma operação tão rica de pessoas boas, tão rica de conhecimento real aqui das pessoas. Você vê na íntegra, cada colaborador e líder tem vivido todos os dias, esses anos todos de Rudnick, com esse desejo de fazer essa empresa ser grande. E cara, eu tô com esse cara aqui que eu já conheço há alguns anos, mas tive a oportunidade de me aproximar nesses últimos meses. Recebi o convite para estar aqui nesse evento e eu estou aqui aprendendo e tem sido muito bom para mim aprender um pouco. Ver que existem pessoas boas, cara, levando conhecimento, ensinando o mercado, abrindo operação mesmo na verdade, na íntegra, mostrando tudo, gente, operacional, logístico, financeiro, frentes novas de receita, pós-venda, comercial, na íntegra. E isso é muito bom, cara. Mas esse cara aqui que é pai, marido, empresário, CEO, não, ex-CEO agora, né? Ex-CEO. Fundador, né? Fundador e construindo a Favo, o Grupo Favo. Elcio, obrigado, cara, primeiramente pelo convite para estar aqui. Para mim está sendo uma experiência incrível, de verdade. Dizer que parabéns pelo trabalho, pelo que tu conseguiu construir aqui em Santa Terezinha, né? Que é longe, viu, pai? É longe e frio. E dizer que é muito bom vivenciar isso aqui, cara. Mas, cara, queria te fazer uma pergunta, queria que tu te apresentasse, que a galera que me segue conseguisse conhecer um pouco do Elcio, né? Entender quem é esse homem, quem é esse cara que fundou uma empresa aqui. E eu quero fazer algumas perguntas para o pessoal te conhecer um pouco da Rudnick, conhecer um pouco do Elcio. Perfeito, vamos lá. Então, eu sou Elcio Rudnick, sou CEO do Grupo Favo agora, mas fundador da Rudnick, que está sob gestão agora do Ailton, né, que é o meu CEO aqui. E tenho 37 anos, sou pai da Sofia, do Anthony, marido da Carmélia, esposa Preta, mais popularmente conhecida. E estou aqui em Santa Terezinha, sou nascido aqui, criado aqui, então para mim é perto, porque eu sou daqui, entendeu? Para ti é longe. Então, longe para mim é onde eu não estou, né? Aqui para mim é acessível, né? Um lugar do agro, né? São 8 mil habitantes aqui. Só que a gente atende, logicamente, o estado todo, uma partezinha do Paraná. Já atuamos um pouco no Rio Grande do Sul, já saímos de lá também por causa de inversão de fluxo. Então, é aquela questão de colocar energia onde você consiga extrair o máximo possível, né? E a gente construiu essa operação aqui mesmo, né? Com as limitações, né? Mas eu gosto de falar e sempre menciono que talvez o local que eu estou seja um dos principais motivadores do meu crescimento, pelo fato de que conheço as pessoas, né? Elas me conhecem, então não só a minha vontade de fazer a empresa crescer, mas a vontade das pessoas que estão ao meu redor aqui, né? E esse engajamento faz com que a empresa cresça, né? O que talvez, no meu ponto de vista, seja mais difícil fazer num grande centro, né? Porque você tem que ser um líder inspirador, né? Para fazer isso acontecer. Não é só planejamento estratégico e processo, né? Cara, olhando a operação da Rudnick aqui, nesse formato hoje, pra ti já entrou numa linha de normalidade estar aqui dentro, né? Mas para conseguir chegar num momento que tu tá aqui hoje, como vou falar primeiro da integração, depois a gente vai falar do Grupo Favo, mas falando da integração da Rudnick como um todo, olhando para tudo que tem aqui hoje, a quantidade de colaboradores que tu tem dentro da tua operação, quando nasceu esse projeto aqui? Quando nasceu para ficar desse tamanho, desse jeito, cara? Quando foi que surgiu isso no teu coração? Porque eu acredito que tem uma linha de referência, né? Você acaba sendo uma referência em Santa Terezinha, cidade de 8 mil habitantes, e mostrar que Santa Terezinha tem uma empresa que nascida daqui, com uma pessoa que nasceu daqui, conseguiu criar uma empresa no porte que é a Rudnick hoje. Sim.
Eu não posso falar que quando eu abri a empresa eu tinha essa visão, porque é Sim, mentira. sim. O pessoal às vezes pergunta para mim, pô, mas nem você imaginava isso? É lógico que não, né, cara? Jamais eu abri um negócio pensando que ia acontecer, né, o que aconteceu, o que a gente vive hoje, né, se transformaria em realidade de fato, porque lá no início o meu objetivo era ter um prolabore de 30 mil reais. Né, quando eu abri o negócio. Esse era o desejo. Já era para comprar as fraldas sem preocupação. Já era o máximo, né? Para quem está numa cidade de 8 mil habitantes, você vive com 5 mil muito bem, né? Custo de vida baixo, né? Então, tinha pouca expectativa, né? Só que conforme as coisas foram acontecendo, né? Você vai enxergando uma nova perspectiva e vai tendo uma visão nova. Então, você vai mudando de ambiente, você vai trocando a tua camada de relacionamento. E automaticamente você vai aumentando a tua perspectiva sobre as coisas, né? E quando você aumenta a perspectiva, você altera também teu paladar, digamos assim, né? E como existe uma frase bem conceitual e bem conhecida, paladar não retrocede. Então você vai escalando esses degraus, escalando. E quanto mais você escala, mais você consegue enxergar o nível de cima. Então fui construindo isso de fato, trocando ambiente, buscando mentores, trocando referência. Eu digo que as minhas referências, elas na grande maioria foram de fora do mercado, porque o fato é que não tínhamos muitas referências grandes, né? Há 5 anos atrás, por exemplo, né? Como tem hoje, né? Então hoje é fácil de se espelhar numa empresa de solar grande, porque já existem grandes empresas, mas não era uma realidade do início. Então precisou acontecer esse espelhamento, talvez ter as referências, né, de outros locais, de outros ambientes, entendendo que, cara, por que eu não posso crescer? Né? A única coisa que muda é o meu produto. Né? Então eu fui buscar referências fora, de fato, para construir isso aqui que a gente tem hoje. Mas o que, de fato, permite isso é acreditar sem duvidar. Né? Porque se eu não acreditar, né, e se o integrador, o cara que está nos assistindo, não acreditar também, a empresa dele vai ficar sempre do mesmo tamanho. E aí começou a obra, começou as coisas, mas teve o projeto, começou a acreditar que poderia ser tão grande assim. E quando estava pronto? Cara, e aí veio o desafio de ter aquele frio na barriga, um novo momento, um novo ciclo. Porque tu cria-se um novo momento quando abre um empreendimento, quando os Didi que chega nesse tamanho. E esse frio na barriga? O frio na barriga acho que sempre existiu, né? Porque é que nem você está em cima de uma moto e está sempre acelerando mais, né? Então você está a 20, daqui a pouco está a 30, 40, 50, 100 por hora e continua acelerando. Então você está sempre com frio na barriga, né? O fato é que naquele momento você passou por uma transição, botou uma marcha mais rápida ali para acelerar de novo, né? Então a decisão de construir isso e crescer mais foi em 2019. 2019 para 2020, quando a gente parou para fazer o primeiro planejamento estratégico nosso. Então a gente estava faturando lá, na época, 17 milhões e a gente fez um planejamento estratégico e desenhou, projetou o nosso crescimento até 2025, que era chegar aos 100 milhões, que foi o que aconteceu. Cara, que massa. Só que nesse meio tempo, o mercado ele deu uma piruleta, né? Pandemia, o preço despencou, né? Então a gente teve que vender o dobro do que a gente projetou lá em 2019, 2020, para alcançar o mesmo resultado de faturamento. Então o objetivo não mudou, mas o esforço aumentou bastante, né? Mais gente... E aí, a gente entendeu lá que para faturar esses 100 milhões, para ter esse resultado, a gente teria que ter mais gente, a gente teria que ter mais estrutura, precisaria ter essa sede própria de fato, que não teria... Na nossa cidade não tem um pavilhão para alugar até hoje, que comporta essa estrutura, entendeu? Então a gente teve que construir isso aqui, de fato, por necessidade. Entendi. Não tem nada a ver com outra coisa, é necessidade, não tem. Né? Não tem e provavelmente vai alguns anos para ter. Caraca. Então é isso que a gente teve que fazer de fato para construir o resultado. Cara, tem 2 pontos muito bacanas aqui. Tu não arranjou a desculpa para construir o que tu construiu aqui, porque não tinha pavilhão, não tinha uma estrutura de algum ponto para tu alugar, para te construir a empresa que tu queria construir de 100 milhões. E aí tem o segundo ponto que me tocou muito aqui, que é o disruptível na nossa cabeça, é que muita gente não faz montando um planejamento de 5 anos. É normal em outros segmentos, mas no solar não, por causa dessa, como tu falou, tem muita coisa que acontece. E no nosso segmento ainda tem muitas mudanças que acontecem. Ver que tu teve um planejamento de 5 anos e trabalhou em cima disso para chegar aqui,
Acho que a resposta master aqui, a gente vai botar uns cortes de drone aqui, de imagem, para vocês verem o tamanho da Rudnick. E eu acho que desmistifica na cabeça do integrador que sim, tem como ter um planejamento, tem como seguir essa linha de planejamento, tem a crença que tu falou da parada de estar acelerando, adrenalina, o frio na barriga de querer fazer algo mais disruptivo, sair daquela zona de a meta dos 30 mil de salário para uma outra coisa diferente. E eu acredito que entra no ponto que eu quero entrar agora para falar de Favo, do grupo, porque cresceu, chegou um momento muito disruptível para dentro do negócio, que uma das coisas que eu percebo em ti, cara, em todo o evento que eu participei aqui, cara, em quase toda a imersão, o quanto o Elcio preza na linha de ver os colaboradores ficando bem-sucedidos. Não só financeiramente, mas mentalmente, tá? Porque não adianta ter dinheiro e você não ter o mental bem, que você vai gastar o seu dinheiro de forma errada. Mas de poder evoluir as pessoas. Onde nasceu isso, cara? Onde nasceu esse desejo de querer ajudar o próximo, já nasceu com esse valor, foi conquistado isso, de querer ver as pessoas que estão contigo crescendo financeiramente? Porque o projeto no início era o Elcio com 30 mil de Prolabore, mas depois ter esse mesmo desejo para os próximos e conseguir transformar esses caras nessa linha. Uhum. Então, eu acredito que é um pouco meu também, eu sou um cara estável, né? Então, para quem entende um pouquinho de perfil comportamental, vai ler lá, eu sou estável, influente. Então, a estabilidade ela já traz um pensamento empático, né? Que é se colocar no lugar do outro. Então, é um pouco natural do meu perfil. Só que eu desenvolvi isso com mais intensidade ao ponto de que eu passei a me desenvolver. Né? Desde 2018 eu busco me desenvolver pessoalmente, então invisto muita grana, né? Tempo e energia em desenvolvimento pessoal, e isso me fez me transformar assim, né? Uma pessoa diferente, né? Para quem me conhece há mais tempo, né? Tem essa visão, essa perspectiva, esse tato, né? Do quanto que eu evoluí, né? Ao longo do tempo. E com isso eu percebo que para minha empresa crescer, né? Ou eu coloco pessoas melhores, ou eu melhoro as pessoas que estão comigo. Perfeito. Entende? E aí, quando você fala em melhoria, o cara tem que ganhar mais, ele tem que viver melhor, ele tem que estar emocionalmente bem, ele tem que estar feliz, ele tem que ser produtivo, ele tem que ter alta performance, ele tem que estar espiritualizado, entendeu? Isso tudo faz parte do dia a dia de qualquer ser humano, não é só meu. O que adianta só eu ter essa sensação de realização? Porque o que é o sucesso? Cada um tem uma perspectiva sobre o sucesso, né? Uhum. Para mim, sucesso é liberdade. Liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade no sentido de você fazer o que você quiser na hora que você quiser, liberdade de expressão, né? Liberdade de consumir o conteúdo que você decide não ser consumido pelo conteúdo, né? Porque tem muita gente que passa 2, 3 horas fácil no celular ali sendo consumido por um conteúdo gratuito, que tudo aquilo que você não paga, você está sendo vendido ali dentro. Dopamina barata. Você está sendo consumido pelo conteúdo. Então tudo isso para mim é liberdade. E liberdade para mim é sucesso. Então se eu consigo promover essa sensação de liberdade para o meu colaborador, ele vai ter sucesso. Se o meu time tem sucesso, eu tenho uma empresa de sucesso. E automaticamente eu tenho sucesso também. Massa. Cara, eu vou entrar na linha do educacional. A gente está numa imersão aqui, gente, num evento dedicado para integradores virem conhecer a operação do Elcio. Mas não é só conhecer, tá, gente? Tipo, zoológico ou algo do tipo. Mas é ver na prática e todos os processos, aprender com os líderes dele e com o Elcio aqui, ter momento de bate-papo, de network, de ver uma outra operação e trocar ideia. Tem gente do Brasil inteiro vindo para cá. Terceira edição da jornada, né? Terceira edição da jornada aqui em Santa Terezinha. Ver essa operação acontecendo. Mas vou te contar uma parada que eu nunca te contei. Eu sempre fui para todos os eventos, gente. Só lazer. Vou falar nomes aqui de eventos que talvez alguém já se identifique
né, Intersolar e tudo mais. Mas teve um evento específico, eu não sei se foi BH, ou em algum outro estado que eu fui, que eu não faltava nenhum. E tu estava no palco palestrando. E por ser um dos caras que mais era top 5 do Sul de pós-venda, de monitoramento e tudo mais, eu acredito que isso foi 2023, cara. Acho que esse foi o ano, né? Ainda era o Summit. E depois eu vi em outros eventos, vi o Elcio em painéis de venda, dando treinamento, falando. Caraca, que esse bicho aí, mano, cara, da onde aí? Depois eu não tinha. Gente, é assim, quem não é daqui do Sul, nunca veio em Santa Terezinha, não vai conseguir dimensionar. Eu sou de Belém do Pará, gente, sou também de longe, mas é impactante, tá? Eu até brinquei com ele que o integrador que vem aqui, ele passa por 2 depressões. Se ele é de uma cidade grande, ele vem pra cá e olha o que o cara fez aqui nessa cidade, o que ele conseguiu construir aqui, né? Até mesmo com uma linha de construção e sabe dos desafios que é construir um negócio numa cidade com 8 mil habitantes, dificuldade de locomoção para chegada e um bocado de coisa. Imagina há 5 anos atrás as distribuidoras entregando produto para ti. Cara, isso passa na minha cabeça. Aí o cara que é da capital vem para cá, ou o cara que é de uma cidade, município um pouco maior, vem para cá, ele passa pela primeira depressão. Que ele não tá fazendo nada, que ele tem que fazer muita coisa. E a segunda coisa que passa é, cara, quando ele entra aqui nessa estrutura, ele fala assim, ou eu tenho condições de um dia chegar nesse nível, né? E o que eu tenho que fazer está sendo entregue aqui. Então, eu já vi o Elcio palestrar, eu já vi o Elcio em painéis de venda, sem conhecer o Elcio, sem conhecer, eu era um dos caras participando ali. Eu me sinto honrado por isso, sabia, cara? Me sinto honrado pela minha jornada, porque hoje Deus me permitiu sentar em algumas mesas, né? Me permitiu sentar em algumas mesas, e nada melhor do que o esforço e a dedicação e o desempenho, né, a resiliência do dia a dia para construir isso. E ver o Elcio construindo a Favo, né, trazendo uma linha de educação, a imersão, né, o acompanhamento com o integrador. A gente estava trocando várias ideias, a gente já está um tempo trocando ideia, tá, gente? Só para vocês entenderem. Né? Então, tem uns 8 meses que o Elcio tomou uma decisão de entrar fundo nisso como um todo. Primeira pergunta, o que fez? Porque o Elcio era participante, já subia em palco, já dava treinamento. Né? Eu acredito que muita gente veio aqui sem ter ainda imersão. Tu abriu a porta para essas pessoas. O que ligou na tua cabeça para entrar no ramo de educação e inchado, que é mais difícil ainda? Cara, primeiro, né, eu acredito que foi o fato de que eu me desenvolvi a partir da educação. Né? Boa. Que eu acabei de falar, transformei a minha vida pessoal, profissional, a partir da educação, como líder, né, como empresário. E essa transformação construiu a minha empresa, né, do jeito que ela é hoje. Uhum. Né? Não é o Elcio de 5 anos atrás que está à frente da empresa hoje. Uhum. Esse é um ponto importante, porque provavelmente ele não teria capacidade para liderar, certo? Então, o meu desenvolvimento me trouxe a consciência de que somente um bom líder, né, pode ter uma boa empresa. Somente um empresário vai ter uma empresa, né? E o nosso mercado, ele é cheio de integradores. Isso é um problema? Não, todo mundo é integrador. Mas o integrador, ele precisa ser um empresário. E para ele se tornar um empresário, ele tem que ter uma referência. E muitas pessoas me buscaram, mesmo antes da imersão, do educacional, já buscando essa referência. Então, eu não me coloquei como uma referência no mercado. Né? Muitas pessoas, muitos empresários, muitas empresas me colocaram como referência. Uhum. E aí eu percebi, né? Se eles me enxergam como uma referência, talvez realmente eu seja essa referência para muita gente. E assim como eu tive que ter referências lá fora, e foi importante para mim, e eu construí a minha empresa, transformei meu negócio, me transformei a partir disso, eu acredito que talvez seja a minha missão. Né? Uma missão acima da própria Rudnick, né? Também passar essa transformação e ser essa referência para muitas empresas. E aí eu comecei a navegar essa onda. Né? E a partir disso surgiram outras oportunidades, negócios, e eu sou um cara muito visionário e muito estratégico, né? Isso acredito que quem fica meia hora comigo já percebe.
Claro. né, que eu tenho essa perspectiva de construir algo muito maior, de ajudar muita gente, de fazer junto, né? E cara, isso me motiva demais. Eu não consigo dormir enquanto eu tiver impacto para causar, entendeu? E eu gosto de falar, cara, cada pessoa, cada ser humano, cada empresa, ela vai ser remunerada pelo próprio impacto que causa. Então, por que eu tenho que causar pouco impacto, né? Eu posso causar muito impacto, então eu vou causar muito impacto. E está resolvido, é isso. Cara, olha essa linha do tempo. Primeiro era pro labore de 30, aí chegou na projeção de 100, agora é a linha de impactar o mercado como um todo, ajudando essas pessoas. Como a tua frase final agora. É o cara que vai decidir se ele vai gerar esse impacto ou não, né? É isso aí. Então vem a linha de propósito do meio disso. A Favo nasce há 8 meses atrás, mas já era um sonho no coração. Eu venho trabalhando nela há 2 anos e meio. Né? E eu vou contar a história porque eu gosto de história, gente. Eu amo uma história. Ele falou que ele desenhou um planejamento e os líderes dele desenharam o mesmo planejamento. Aí ele falou, mano, é de Deus, é validado. E eu acho muito incrível isso, tudo que tu tá construindo, cara. É empolgante ver. De verdade, a gente tem conversado muito sobre o mercado, sobre as coisas. E é muito bom estar do lado de pessoas que têm a mente positiva sobre tudo. Porque tem uma parte que está só lambendo ferida e tentando culpar o preço, o concorrente, as coisas que acontecem no mercado. Uhum. E tem pessoas como a gente aqui, outras pessoas também, que pensam positivo, acreditam, planejam, olham para o planejamento e se esforçam para que aquilo vire realidade, né? Que vire uma linha de realidade. Mas eu queria meio que promover aqui, tá, gente? E eu quero entrar nesse assunto como numa linha final, que eu acho massa isso. O Elcio tem uma empresa de consultoria hoje e ele presta esse serviço para muitas empresas, gente. Aproximadamente quase 40, um pouco mais disso, e fora as que já passaram por aqui. Estamos na 3ª edição de Jornada. 3ª edição da Jornada. Que vai continuar. Então, tem o Instagram da Jornada, tem o Instagram Caixa Preta, que foi o evento que teve mês passado. Isso, o Caixa Preta aconteceu uma vez, vai ter um novo evento que vai ser em novembro, né? Então já está com data marcada também. Olha aí, ó. Então, assim, existem eventos pontuais, tem uma linha de estrutura hoje de entregável de acompanhamento dentro da empresa. A 4C segue uma linha parecida, não tem algumas coisas são diferentes, acho que cada um complementa alguma coisa. São concorrentes se visitando, se respeitando, entendendo, pensando junto. E essa linha de respeito eu sempre tive, cara, como integrador, quando vendia perfume. E ver que hoje, no evento que a gente está aqui, o Elcio reuniu, acho que todos os concorrentes da mesma região. E todos com uma linha de respeito, cara. Eu acho que é dessa forma. O mercado solar ele é cheio de ego. Acho que todo meio empresarial é cheio de ego. Mas como a gente convive muito, é cheio de ego também. De um querendo falar mal do outro, ou um querendo diminuir o outro, um querendo chegar num nível... querendo passar por cima do outro. E eu acho que é assim que a gente consegue transformar o mercado. Demonstrando que, gente, ó, vou deixar os Instagrams aqui, eu vou fazer corte, eu vou marcar ele, você vai poder seguir ele, mesmo que você seja o meu cliente. Eu quero que vocês tenham oportunidade, que eu acho que é uma questão de decisão, cara. Porque talvez, se vai ser com a 4C ou se vai ser com a Favo, ou como vai ser a tomada de decisão do integrador hoje, que precisa de ajuda, né? Não é fácil construir tudo só. A gente já construiu algumas coisas, o Elcio até um pouco, até mais do que o normal ele já construiu. Então, ver isso, e aí vai para a pergunta-chave aqui. No meio desse mercado cheio de ego, Elcio, e dessas oportunidades que a gente tem, eu queria que tu aprofundasse um pouco mais sobre o que tu está construindo nesse ecossistema, porque não é só educação, tem muita coisa envolvida, gente. Então eu vou deixar esse spoiler, porque você tem que ter essa vivência aqui dentro para te entender o que está sendo construído, pô. Né? Uma vinda aqui, ou uma caixa preta, para ser uma abertura, para te conectar, né? Junto com tudo aqui. Ou talvez um Solar Experience, né? Ou algo do tipo para te conectar e entender um pouco. E
E obrigado, cara, por oportunidade da gente ter esse momento, de estar aqui, da gente estar alguns meses já conversando sobre muitas coisas e ver um pouco do que tu está construindo. Isso me identifica muito, tem os meus valores. E se tem os meus valores, tem aquilo que eu acredito de princípio, não tem como ficar longe. Mas eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, saca? Sobre a Favo, sobre um pouco do que tu entrega aqui, o que tá acontecendo. Porque tem muito integrador que vai parar para ver a gente de graça na internet, mas não tem... Tu pudesse deixar uma degustação do que esse cara pode ter. Ele pode caminhar sozinho, mas ele pode ter talvez um encurtamento disso. É um cloud da vida, é um GPT da vida, mas só que do solar, gente, caraca, entenda isso, o cara já errou muito, então ele vai conseguir passar alguma ele coisa. Continua errando ainda. Continua, uma mas... escala diferente. Diferente, é uma escala maior, né? Mas eu queria que tu pudesse, nesse momento final, falar um pouco mais sobre isso, cara. Legal. Não, maravilha. Te agradeço muito, Yuri, por ter vindo, né, pela humildade, porque, como você disse, somos concorrentes no educacional, porém, com o mesmo propósito, né, que é ajudar. Então isso nos une de alguma forma e esse propósito, ele é um propósito grandioso, né? É claro que existe um fim lucrativo, né, um objetivo, e eu gosto de deixar claro porque parece que, né, aquela coisa de propósito, transbordar na vida das pessoas, tudo isso é importante, só que isso sozinho não se sustenta. Não é uma ONG, né? Não é uma ONG. É claro que a gente vende treinamento, que a gente vende mentoria, que a gente precisa, né, cobrar, porque senão também as coisas não se sustentam. E aí daqui a 2 anos vão dizer, mais um guru que quebrou. Então não é assim que funciona. As coisas, elas são movidas sim por propósito, mas sustentadas pelo financeiro. Né? No final do dia é isso, né? Então essa clareza é importante. Porém, o Grupo Favo, ele não nasceu pela educação em si, simplesmente por ela. Ele nasceu pelo fato de que eu, como integrador, percebi que eu sou um produto do mercado, como integrador. Eu sou o produto do mercado, assim como os outros 30 mil integradores do mercado são produto dele. Por quê? Porque o integrador, ele detém o poder de distribuição do mercado. O integrador é o dono do poder de distribuição do mercado. E a distribuição é o maior patrimônio de qualquer empresa. Pensa o seguinte, por que as grandes lojas de varejo, elas de fato fazem estruturas grandes com vários estabelecimentos comerciais lá dentro? Porque eles detêm a distribuição, o consumidor já passa lá por dentro. Então eles simplesmente param de vender só o produto deles da prateleira, que passa a ser só um commodity, e passam a ganhar dinheiro com outras coisas que circundam dentro do mesmo estabelecimento. Então o varejista detém o poder de distribuição. Né? Não é o distribuidor, não é financeiro, não é nada disso, é você, integrador, sou eu. E eu passei a perceber, beleza, eu tenho o ativo mais importante do business, só que eu não domino ele. Porque eu preciso do serviço do X, Y, Z, W, J, K, que é de um player que no final do dia me controla. Mesmo eu tendo o maior poder do mercado, que é a distribuição. Daí eu passei a perceber, cara, isso está errado, isso precisa mudar. Só que eu sozinho sou irrelevante, mesmo sendo grande. E isso traz aí a consciência de grupo e da formação de ecossistema, da consolidação do setor e do empoderamento de quem tem o poder na mão, que é o integrador. E isso muda tudo. Então é por isso que nasceu o Favo. Então esse conceito de ecossistema, unindo a capacidade de distribuição em volta de um ciclo que dá poder para todos e no final do dia vai levar para todos algo que poucos têm no nosso mercado, que é equity, né, que é valor, né, porque hoje o integrador, ele é preso numa estrutura operacional que só se sustenta se ele estiver operando. E que se ele sair de dentro, provavelmente a operação cai, quebra. Então é levar essa consciência de outras receitas, recorrência, multicanais de receita, motor 1, motor 2, dentro de uma mesma operação, aproveitando o mesmo cliente por um longo período de tempo, em grupo, consolidado. Então isso é Favo, né? O conceito de Favo, para quem não sabe, aqui Santa Terezinha, além de ser uma cidade pequena, do interior, de 8 mil habitantes, isolada, é a terra do mel, né? Que 4 vezes foi premiada, teve um mel aqui que foi premiado o melhor mel do mundo.
Então a gente aproveitou esse conceito do mel para utilizar o favo como referência de que a estrutura hexagonal do favo é a estrutura com maior capacidade de armazenamento comparado a qualquer outro tipo de estrutura. Pode ser um círculo, pode ser um quadrado, pode ser um triângulo. Nenhuma estrutura se compara à capacidade de armazenamento e suportar uma carga que um favo hexagonal tem a capacidade de suportar. E ele está inserido dentro de uma colmeia, né? Onde existe um ecossistema que trabalha em função de gerar resultado, que é o mel, para dentro do favo, que no final do dia vai sustentar todos que estão na sua volta. Então o conceito de favo e o nome é exatamente porque é a mesma coisa, né? Todos vão trabalhar em função e todos vão ser protagonistas e participantes do mesmo resultado. Cara, que incrível. Eu já escutei isso daqui tantas vezes que já ficou cravado na minha cabeça já. É Santa Terezinha para o mundo, senhoras e senhores. É de Santa Terezinha para o mundo, levando no nome tudo isso. Cara, eu acho que assim, seguindo para a gente finalizar aqui, mais uma vez obrigado, mano, obrigado pelo convite para a gente comparecer aqui. É enriquecedor vivenciar o que a gente está vivenciando aqui. É enriquecedor poder conviver e convívio com pessoas reais e que são verdadeiras é diferente. Você sente uma energia diferente, você consegue conviver diferente, é sinérgico a parada. E dizer pra você que, cara, tem o Instagram do Elcio, é mais um cara se posicionando, e eu sei que pra ele não foi fácil, então já tem um tempo que ele tá se posicionando na internet. Instagram, tem o Na Dúvida League, que é o canal dele no YouTube. A gente tem os eventos, que é a jornada, que é aqui em Santa Terezinha, dentro da Rudnick. Tem o Caixa Preta, com certeza dentro do Instagram vai estar promovendo os próximos eventos. Né? Tem os contatos, os links lá dentro do Instagram, já bem automatizado. Um bom time para dar o suporte para aqueles que querem conhecer um pouco mais. Eu acho que o ponto aqui de promover e fazer pitch do meu concorrente no meu canal, nas minhas coisas, é para demonstrar, cara, que concorrência é aquele que concorre junto, já diz o dicionário. E você vai ver os grandes atletas no fim de cada competição se cumprimentando e se respeitando. Ambos querem vencer, ambos têm seus propósitos reais, mas eles sabem que uma vez ou outra um vai ganhar, o outro vai perder e continua a linha de respeito. E eu acho que isso que faz a maturidade dos bons profissionais, dos bons atletas, das grandes empresas entenderem aonde eles estão e como eles estão competindo. Então, eu fico muito feliz de estar conseguindo construir isso e estar vivenciando isso e a gente está aqui trocando essa ideia. Né? Eu quero que você compartilhe, curta, comente e vai ter vários cortes sobre isso aqui, sobre as falas do Elcio, sobre um pouco da Rudnick e um pouco mais até mesmo para aguçar. E o máximo é isso. Meu irmão, obrigado. Que Deus continue te abençoando, te dando ideias, sendo esse cara que monta triplex na cabeça dos outros. E que Deus consiga conduzir para todos os planejamentos que existem na mesa hoje, de verdade. Com certeza, imagina, quero te parabenizar, te agradecer também, né, por estar aqui, como eu disse, pela tua humildade e pela tua verdade, né, quem é de verdade não tem prazo de validade, então você está aqui sendo verdadeiro, sendo honesto e usando a tua verdade para contribuir para o mercado, né, todo dia, então parabéns aí pelo teu trabalho, pelo teu sucesso, pelo teu progresso, né? Porque Obrigado. O nosso objetivo é progredir, né? Que seja 1% por dia, que seja 10%, mas progredir todo dia e você está fazendo isso tanto para você, quanto para o teu time, quanto para os teus mentorados, aí, para os teus liderados. Então, um propósito verdadeiramente engrandecedor. Parabéns aí de verdade e obrigado por estar aqui também. Tamo junto. Obrigado, amigo. Bora querer.